9 vereadores. Havendo número regimental, sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 18 horas e 2 minutos. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 24ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias número 41 e 42. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas, permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Boa noite a todos. Gostaria de registrar a presença e agradecer a presença do sempre vereador de Perdões, Jundiaí, do PCdoB, o Rafael Purgato, assessor também do nosso deputado federal do PCdoB, Orlando Silva. Obrigado pela presença. Projeto de Resolução 9 de 2017. Cria a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes com a finalidade de realizar estudos e pesquisas sobre os critérios para preenchimento de vagas das crianças em creches e escolas da Rede Municipal de Ensino da Estância de Atibaia, de autoria do vereador Michel Carneiro. A ordem do dia desta sessão é em discussão e votação única. Projeto de Lei 19 de 2017. Altera a Lei Complementar número 582 de 2008 e suas alterações, no que dispõe sobre a estrutura de empregos, carreiras e salários da Prefeitura da Estância de Atibaia, de autoria do Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 63 de 2017. Estabelece critério específico de promoção da acessibilidade das crianças especiais com mobilidade reduzida nos hipermercados, supermercados, atacadistas, centros comerciais e estabelecimentos congêneres no município de Atibaia, de autoria do vereador José Carlos Machado. As comissões de Justiça, Ética e Finanças. Projeto de Lei 62 de 2017. Institui o Programa Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça, Planejamento, Meio Ambiente e Finanças. Projeto de Lei 64 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do número em terrenos baldios e dá outras providências. De autoria do vereador José Carlos Machado. As comissões de Justiça, Obras e Finanças. Emenda 10 de 2017. Dispõe sobre a emenda supressiva ao texto do projeto de lei número 56 de 2017, que cria o Programa de Atendimento às Pessoas com Esclerose Múltipla e institui a Semana de Esclarecimento e Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e da outras providências, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Retribuir as comissões de origem. Protocolo número 1259 de 2017. Encaminha balancete de despesa e da receita da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, referente ao mês de julho de 2017. Autor, Fabiano Batista de Lima. A Comissão de Finanças. Projeto de Lei 61 de 2017. Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça, Planejamento, Obras, Saúde, Abastecimento, Meio Ambiente e Finanças. Projeto de Lei 65 de 2017. Dispõe sobre denominação de rua, de autoria do vereador Edemilson Militão.
As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 66 de 2017, dispõe sobre denominação de rua, de autoria do vereador Ademilson Militão. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do veto 1 de 2017, que versa sobre o veto parcial ao projeto de lei complementar número 14 de 2017. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exara parecer favorável sobre o projeto de lei 30 de 2017, que dispõe sobre a denominação de Praça Dom Helder Câmara, no bairro Parque das Nações, neste município. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei número 52 de 2017, que revoga em todos os seus termos a lei número 3.914 de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre a afetação dos imóveis que especifica, localizados no bairro do Tanque, neste município. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Finanças e Comissão de Saúde e Educação. Exara parecer favorável sobre o projeto de lei 40 de 2017, que versa sobre a instituição da Semana Municipal do Turismo no município de Atibaia e da outras providências. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, concernente ao mês de junho de 2017. Coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardo o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, concernente ao mês de junho de 2017. Coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardo o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 132 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações a respeito da possibilidade de pavimentação asfáltica da estrada do Laranja Azeda, no bairro Laranja Azeda, nesta municipalidade. De autoria do vereador José Carlos Machado. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Esse vereador. 10 minutos com a partes. Boa tarde a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento em intuito de prestar conta aos munícipes que vêm me procurar na rua Laranja Azeda, porque há 2 anos atrás eu já fiz várias indicações para essa rua aí. Eu acho que indicação, até bom, né, mostrar que você está trabalhando, você faz 30, 40 indicação, como a gente anda, dá para fazer 50 cada sessão. Mas eu acho que indicação não está resolvendo muito não, senhor presidente. Eu acho que tem que fazer um requerimento e para a gente mostrar para o povo que está trabalhando, né? Porque o requerimento dá para dar uma resposta melhor. É só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficies. Requerimento 133 de 2017. Tem este a finalidade de requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, junto ao setor competente da administração,
nos informe a respeito à atribuição de aulas na sala do terceiro ano A, na escola Professora Serafina de Lucas Scherfen, de autoria do vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Não existem mais requerimentos. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e dos autores das indicações. Novamente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta Casa, eu solicito a dispensa das 35 indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, pedindo a dispensa da leitura das indicações. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, suspensa a leitura das indicações, encaminho ao senhor prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das moções. Moção 28 de 2017. Apresenta a moção de congratulações pelos 120 anos do Clube Recreativo Atibaiano. De autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Em discussão, a presente moção. Existe algum vereador interessado em discutir? Não existindo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Não existem mais moções. Solicito ao primeiro secretário que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer destaque aqui de uma indicação. Na última sexta-feira eu estive no bairro da Cachoeira, conversando com alguns moradores do local, e eles se queixaram da falta de um espaço no local, no bairro, para práticas esportivas, área de lazer, e foi nos passado ali para um morador que tem um prédio abandonado onde funcionava o posto de saúde do bairro. E os moradores gostariam de utilizar aquele espaço. Então eu fiz a indicação no intuito aí de verificar junto à administração se há possibilidade de usar esse prédio aí como centro comunitário ali no bairro, para que os moradores ali utilizem, né, como um espaço de encontro, de eventos, para práticas esportivas, para desenvolver trabalhos sociais no bairro. Um outro assunto também que me traz hoje ao tema livre é com relação a um requerimento que eu fiz algumas sessões atrás, questionando a CAB sobre o mau cheiro exalado ali nas estações de tratamento no Recreio Estoril e no Jardim das Palmeiras. Na última segunda-feira eu estive juntamente ali com o vereador Militão também, na estação do Recreio Estoril, juntamente com a superintendente do SAAI, a Fabiana Santiago, para ver, né, a possibilidade, né, de estar amenizando esse problema do mau cheiro no local. E nos foi passado que a CAB, a empresa que está operando, vai fazer um investimento, né, para a substituição ali dos equipamentos da estação, visto que os que operam hoje estão obsoletos, os mesmos aparelhos que estão operando desde 2004 na estação, quando foi inaugurada. E aí
a gente espera, né, que com essas modificações, né, nos aparelhos, né, substituição dos aparelhos por mais modernos, que esse problema seja resolvido e que os moradores ali voltem a ter mais qualidade de vida no local, visto que nesses últimos anos o problema desse mau cheiro tem incomodado bastante ali os moradores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma parte, senhor presidente. Claro. É o seguinte, eu quero agradecer aqui também o novo vereador pelo empenho que teve lá pelo bairro Jardim das Palmeiras, o Recreio Estoril. E também quero falar um pouco, para agradecer também aqui a Fabienne, a superintendente do SAI, o engenheiro da CAB, o senhor Sérgio, porque na última semana foi trocado os 2 aparelhos lá, que era o aerador, também foi trocado o produto, né, que estava usando lá no tratamento da rede de esgoto, e aumentou um pouco a dose. E essa semana eu estive com alguns moradores do bairro, Jardim das Palmeiras, e realmente o odor melhorou bastante. Nesses 2 últimos final de semana, graças a Deus, foi amenizado um pouco o cheiro. E também no Recreio Estoril, também já tive algumas reclamações, e eu não pude participar junto aí com o novo vereador aí, Militão, e a nova vereadora Roberta, não pude participar dessa reunião, mas eu creio também que nesses últimos dias aí, acho que vai também ser solucionado esse problema aí. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a parte, novo vereador. Destacar que não há um empenho só do vereador Júlio, do vereador Reginaldo, mas sim, acredito que de todos os vereadores aqui dessa casa para resolver esse problema. É necessário, né, visto que a demanda aí, tanto no Jardim das Palmeiras quanto no bairro Recreio Estoril, aumentou muito nesses últimos anos e as estações já não comportam mais. Então, é a necessidade aí urgente da modernização dos equipamentos, né, a fim de resolver esse problema do mau cheiro que é exalado nas estações. Era isso, obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a partes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, membros da mesa diretiva, meus queridos pares. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no plenário, aqueles que nos assistem pela internet. Quero saudar a presença do meu pastor Mendes, hoje aqui nos acompanhando na casa. Muito feliz com a sua presença, pastor, uma honra tê-lo aqui. Pastor Mendes, pastor da Primeira Igreja Batista de Atibaia, a igreja da qual faço parte desde 1994. E uma igreja que acredito que muitos de vocês conhecem, tem um trabalho muito grande na cidade, especialmente de apoio, de serviço à comunidade como um todo, sempre aberta, com suas portas sempre abertas a receber todos aqueles que procuram um caminho a seguir, e também dando suporte ao Poder Executivo em diversas atividades, recebe formaturas do poder público, já cedeu espaço para escolas municipais quando estão em reformas para os seus alunos estudarem, enfim. Muito feliz de fazer parte da Igreja Batista e muito feliz com a sua presença aqui também, pastor. Faço uso do tema livre hoje para falar de 3 assuntos. O primeiro deles, gostaria de salientar que nós apresentamos uma indicação ao Poder Executivo, indicação número 997 de 2017, sobre um assunto rotineiro aqui na casa. O novo vereador Michel, já debatemos aqui na tribuna, o vereador sempre se colocou favorável a trazermos novamente a discussão desse assunto à casa, da possibilidade da criação de um fundo de combate a desastres naturais no nosso município. Essa é uma proposta antiga, não é mesmo, Bira? Fomos signatários junto com o nosso querido ex-vereador Paulo Catapreta, acerca da criação desse fundo ainda em 2013, e antes disso, se eu não me engano, em 2010 já havia sido encaminhada essa proposta à Câmara Municipal. Em nenhuma das ocasiões foi aprovado esse projeto com o intuito da criação desse fundo, e nós entendemos, até pela dinâmica dessa atual administração do governo Saulo e pela possibilidade que nós temos de debate na casa, entendemos que é um bom momento para trazer a pauta novamente. Sabemos que o nosso município ele foi atingido nos últimos anos por algumas intempéries, alguns desastres naturais, e desde então nós entendemos que precisamos criar a cultura da prevenção.
Não adianta a hora que acontece uma tragédia, a gente sair que nem desesperadamente tentando apagar o fogo com aquilo que você tem nas mãos, e muitas vezes o que você tem não é a ferramenta adequada. E não é a ferramenta adequada porque não existem os recursos necessários para que você tenha as ferramentas adequadas e nenhum trabalho profilático, um trabalho de prevenção adequado. Então nós entendemos que só é possível fazer isso, medidas, vamos dizer assim, que alterem estruturalmente a situação que nós temos através do investimento de recursos. Para isso você precisa criar uma rubrica específica, e a ideia desse fundo é exatamente isso, né? Que seja, não coloquei no anteprojeto de lei, mas que seja destinado 1% da receita corrente líquida do município por ano para esse fundo. Eu tenho certeza que ao longo de 5, 10 anos nós teremos uma quantia significativa para que o mandatário, para que o chefe do Poder Executivo Municipal, em conjunto com representantes das secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Finanças, coordenador da Defesa Civil, possa tomar algumas medidas que venham a minimizar o impacto de alguns desastres naturais, especialmente aqueles que nós estamos mais vulneráveis, né, que eu acredito que são as grandes chuvas, as trombas da água, que assolam sazonalmente o nosso município. Uma parte, Claro, por favor. Cumprimentar, parabenizar. Acredito que é um debate que a gente precisa fazer na cidade. Acho que a gente precisa levantar esse debate junto do governo também. Acho que é importante a gente se preparar para essas questões, né, para esses problemas que a gente enfrenta, que são problemas crônicos no município. Até mais importante, talvez, do que guardar o recurso, que é importante a gente cuidar dessa questão, mas é buscar recursos para resolver, como a gente está buscando através do Fomplata, né, do empréstimo junto ao Banco Internacional, para fazer o combate à enchente. Mas, além disso, acho que a gente precisa cuidar dessa questão com carinho. E aí eu gostaria de fazer um pedido ao senhor, de assinar o anteprojeto junto com Vossa Senhoria, e a gente levar essa discussão ao governo e contribuir nesse processo também para a criação desse fundo específico. Seu pedido é uma ordem, vereador. Muito obrigado, é uma honra. Inclusive está aberto para todos os vereadores que tiverem o interesse, o desejo de assinar conjuntamente. Ficarei muito feliz e acredito que nós podemos encaminhar isso como uma demanda da casa e não como uma demanda desse vereador, né? Porque de fato não é uma demanda desse vereador exclusivamente. Como eu disse no passado, o vereador Paulo Cata Preta apresentou, o vereador do Biratã sempre lutou pela criação do fundo também. Então acredito que todos nós podemos encabeçar essa discussão junto ao Poder Executivo, uma discussão tão necessária ao nosso município. Quero dar sequência na minha fala e sugerir também ao querido amigo vereador Zé Machado, como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, que nós façamos aqui na casa uma audiência pública ou uma reunião pública, se não precisarmos de tantas formalidades quanto uma audiência pública, para apresentar à população e discutir o projeto de revitalização da Alameda Lucas Nogueira Garcês, inclusive, na verdade, convidar o atual secretário de Trânsito do município, o vereador licenciado, nosso amigo Lucas, para que possa fazer essa apresentação desse projeto na casa. Foi apresentado na última semana no Rotary, junto à Alameda Lucas Nogueira Garcês, mas eu entendo que pela relevância da Lucas no município hoje, a gente precisa abrir esse projeto para toda a comunidade participar, né? Claro que, em tese, os maiores interessados, num primeiro momento, pode aparentar que sejam os comerciantes da Lucas ou aquelas pessoas que, enfim, têm seus negócios próximos à Alameda Lucas Nogueira Garcês, mas a Lucas, como eu já disse aqui, ela é uma alameda que liga o centro da cidade a uma rodovia. Então, ela é o ponto de acesso a diversos bairros que nós temos no município, como Jardim Paulista, Jardim do Lago, Maristela, enfim, Itapetinga, Jardim Jaraguá, Pacaembu. Então eu entendo que essa discussão ela precisa ser ampliada. Claro que isso não depende da aprovação dos vereadores, mas a publicidade, aquilo que a prefeitura quer fazer, eu acredito que é muito importante, não tem prejuízo algum. E se o projeto é bom como aparentemente parece ser, eu acredito que a população vai ficar muito feliz com aquilo que a prefeitura pretende fazer, mas sobretudo esclarecida. Muitas pessoas têm me procurado, me perguntado o que vai acontecer na Lucas, vai duplicar a Lucas, hoje mesmo o município vai duplicar a Lucas, é verdade, o que vai acontecer? Eu falo, olha, teve uma apresentação, o projeto está disponível no site da prefeitura, para aqueles que quiserem acessar por PDF, mas acho que seria o caso dessa casa abrir as portas à população para recebermos e convidarmos o secretário de Transporte para apresentar esse projeto. E mais uma vez, pedir a providências à prefeitura quanto à manutenção da pintura
das lombadas tradicionais quebra-molas, né? Eu já me manifestei também no sentido de que eu entendo que a cidade deveria ter mais lombadas eletrônicas e menos lombadas físicas, porque lombadas físicas trazem diversos prejuízos aos veículos, trazem risco de acidente no trânsito normalmente, porque elas não são sinalizadas, as pessoas que têm dificuldade de enxergar muitas vezes saltam um obstáculo ou freiam bruscamente em cima do obstáculo. Eu, graças a Deus, não tenho dificuldade de enxergar, mas diversas vezes eu não vejo as lombadas, de noite ou quando elas estão próximas a uma árvore, dependendo do horário do dia, se faz sombra, eu não enxergo a lombada. Então é muito difícil, muitas vias no município, o pessoal não dá manutenção no prazo que precisa ser dado e gera diversos transtornos à população. Faixas de pedestre, a mesma coisa, precisamos sinalizar melhor nossas faixas de pedestres e encarecidamente, eu acho que hoje eu não sei quantas vezes eu já falei disso aqui na casa, mas eu vou falar de novo, nós precisamos mudar o ponto de ônibus da entrada da cidade. Vocês estão dando risada já, né? De tantas vezes que eu falo isso aqui. Quem acessa a cidade no horário de pico, pela Avenida Carvalho Pinto, ou quem vem num feriado, quem trafega pela Fernão Dias e vai chegando na alça de acesso à Avenida Carvalho Pinto, entende o que eu estou falando, né? Os ônibus cruzando, jogando para cima do carro, você não tem uma faixa de aceleração na avenida, e não existe uma explicação lógica sob a ótica das normas de trânsito, da ABNT, para aquele ponto de ônibus ter sido colocado onde está. E o pior, né, ele foi retirado, porque ele estava mais à frente, ele foi retirado e trazido exatamente para a alça de acesso da Fernão Dias, da Avenida Carvalho Pinto. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir ajuda dos nobres pares nessa discussão, de conversar com o Poder Executivo, levar essa demanda como Câmara Municipal, para que seja feito esse ajuste na entrada da cidade, para que tenha uma maior segurança aos pedestres, às pessoas que utilizam do serviço de transporte público no município, e também para aqueles que são motoristas que adentram na cidade pela alça da Avenida Carvalho Pinto, ali pela Fernão Dias também. Obrigado, senhor presidente. Só como informação, vereador Daniel, eu estive na reunião, né, na quinta-feira, né, na instância, na rota, que foi apresentado o projeto, foi muito satisfatório, porque tinha muito comerciante, moradores ali da próxima a Lucas, que tiraram bastante dúvida, o prefeito esteve lá, respondeu todo o questionamento de vários comerciantes e moradores, né. E para falar do ponto de ônibus, no mesmo dia eu estive com o Lucas conversando com ele falou que está fazendo um estudo para tirar o ponto de ônibus de lá. Eu acho que nos próximos dias a gente vai tirar o ponto e vai estar colocando mais para frente, que acho que o problema é a travessia, né? Principalmente quem desce da escola, do Aguiar, do Adinaldo ali, que mora nos bairros, acaba não atravessando na faixa de pedestre, está atrapalhando o fluxo de carro. Mas é uma notícia boa aí que... Obrigado pela notícia, senhor presidente. E eu não sou muito de fazer festa, mas eu confesso que se inaugurar o ponto em outro lugar, eu vou na inauguração lá, viu? Do ponto de ônibus novo na Carvalho Pinto, porque vou te falar. Mais algum vereador inscrito? Você quer falar? Vereador José Machado. 10 minutos com a partes. Bom, primeiramente, parabenizar o vereador Daniel Martini. Esse vereador também tem cobrado muito, mesmo porque eu passo todo dia lá e realmente aquele ponto de ônibus não tem explicação para que aquele ponto de ônibus naquele lugar. Né? Quando você vem também da rua do cemitério ali, o pessoal que desce no ponto de ônibus, eles atravessam também ali para vir para cá. Então, eu também não vejo motivo por que colocar lá. A gente está batendo, não é de hoje, né? A gente está falando, o próprio agente da base vem falando. Agora o presidente acabou de falar, que falou com o secretário, disse que está vendo esse estudo, mas esse estudo já faz mais de 3 meses. Então, espero que saia esse estudo e que volte. É a melhor coisa, esse ponto de ônibus. E a questão que você falou da pintura, também estive na secretaria também falando lá com o pessoal da tinta lá, o novo diretor lá, diz ele que vai chegar mais tinta, também estou pedindo, né, do bairro, também tem vários bairros. A última vez que estava pintando é ali no Jardim Imperial, na Vila Imperial. Mas ele falou que a tinta que chegou é uma tinta que não aguenta nada, não dá para entender, né? Chega a tinta, vai, pinta, o principal que tem que pintar essas lombadas que a gente, o senhor acabou de falar aí, não só a gente que passa, os munícipes vivem reclamando que tem lombada, lugar que precisa fazer via de pedestre, onde passa as faixas de pedestre, não tem, logo aqui na frente, na escola, tem vários lugares. A gente tem pedido, tem reclamado, tem pegado pesado, mas na verdade a gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque a gente anda na rua, o pessoal cobra. E a gente não está tendo respaldo, né?
Você precisa fazer. Eu acho que ir lá e olhar, a gente precisa fazer, porque vai tirar da frente. E todo dia tem. Ele vai fazer uma lombada aqui, outra vai fazer a outra. Então, acho que tem que pegar os lugares que estão ruins, né? Os lugares que realmente está difícil, o pessoal reclamando, e tem que fazer. E voltando novamente desse ponto de ônibus, é brincadeira, né? Você chegar aqui, quase você falar do ponto de ônibus e dar risada, porque a gente tem cobrado mesmo, principalmente quando o pessoal separa no ponto de ônibus, quando você vem, separa o carro, você abaixa o vidro do carro, o pessoal conhece. E aí, vereador, tá vendo aí, ó? Você não é vereador, não está vendo isso aqui? Então, a gente, infelizmente, não tem esse poder de botar o ônibus em outro lugar. Mas é só isso, senhor presidente, a gente tem cobrado. Mais algum vereador inscrito? Este vereador. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Acho que não tem como a gente falar da sessão de hoje sem falar do grave acontecimento, né, e do fato lamentável do incêndio que aconteceu na Pedra Grande. Né? Infelizmente, houve um incêndio de grande proporção. Eu vi no jornal, acho que no G1 hoje, praticamente 70 campos de futebol, né? Uma área de 70 campos de futebol foi atingida pelo incêndio. E ontem, na reunião da Comissão de Meio Ambiente, que a gente vem fazendo de forma aberta ao público, a gente está tendo a oportunidade, o Marcão, que é membro, o doutor Biratã também, que é vice-presidente da comissão, a gente está tendo a oportunidade de conversar com a população, de discutir problemas importantes, né, de questão ambiental da cidade. E ontem, na reunião, a gente conversou um pouco sobre essa questão. E a gente verificou da necessidade de a gente organizar a cidade para enfrentar esse tipo de questão na nossa Pedra Grande. Pedra Grande, que é um cartão postal do nosso município, né, e a gente então precisa, da mesma forma, acredito eu, que a gente tem um protocolo hoje na cidade para atender aquela população que é atingida por enchente, né, então a ideia é fazer o combate da enchente, óbvio, para que não ocorra. Mas quando acontece hoje, a prefeitura já tem uma estrutura formada, todo um protocolo já estabelecido para contribuir no processo de atendimento da população que sofre com a enchente. Eu acho que da mesma forma que a gente tem esse protocolo, eu acho que a gente precisa criar um protocolo também para fazer o combate do incêndio na região da Pedra Grande, da Grota Funda, nessas áreas de proteção ambiental do nosso município. Então, por causa disso, em razão disso, eu entrei em contato com o secretário de governo hoje, na reunião junto com os vereadores, falei dessa questão, dessa importância, ele concordou. Então, a comissão vai fazer uma reunião junto com a Defesa Civil e junto com outras secretarias responsáveis, né, para a gente criar uma espécie de uma brigada oficial de combate ao incêndio e para a gente criar um protocolo também para fazer o combate do incêndio nas regiões como o da Pedra Grande. Eu queria também aproveitar a oportunidade e parabenizar os voluntários, né, que, de forma heróica, combateram o incêndio lá da Pedra Grande. Principalmente os meninos componentes aí da ONG Simbiose, Percival, Vinícius, Marshall, que trabalharam incessantemente no combate ao incêndio, verdadeiros heróis da nossa cidade, heróis anônimos, né? Inclusive, eu vou propor na próxima semana uma moção de congratulações a esses jovens que fizeram o combate incessante lá do incêndio. Para vocês terem noção, do domingo para segunda, eles fizeram o combate das 8 horas da noite até 4 horas da manhã. Eles, com mais alguns bombeiros. Né, sozinho, heróis da cidade, verdadeiros heróis da cidade. Né, então, apresentar uma moção de congratulações à Simbiose e a esses jovens, e aproveitar essa questão, esse incidente, para a gente organizar a cidade, para que num próximo fato como esse, lamentável, a gente tenha condição de fazer o combate. Tá certo? Eu agradeço a todos, uma boa noite, obrigado pela atenção. O senhor me concede uma parte? Por favor. 1 minuto. Parabenizá-lo pelas palavras, faço coro com o senhor acerca da necessidade de nos estruturarmos melhor para o combate também a esses incêndios que nessas épocas do ano
nos meses de junho, julho e agosto, rotineiramente acontecem na Pedra Grande. E acredito que vai ao encontro daquilo que nós falamos acerca do Fundo de Combate a Desastres Naturais, né? Então, temos a questão da chuva, mas também temos a questão do incêndio. Nós vimos recentemente notícias numa proporção muito maior, né, de gravidade ocorrida em Portugal, né, mas o fogo ele é tão nocivo e perigoso quanto eventualmente um excesso de chuvas, e nós temos uma serra que normalmente sofre com incêndios. Então nós precisamos ter uma política pública direcionada ao combate desses desastres também. Então conte comigo, apoio a iniciativa e a proposta, e entendo que esse fundo pode contribuir muito nesse sentido também. Mais um motivo para nos unirmos enquanto vereadores e cobrarmos a criação desse fundo do Poder Executivo. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador inscrito no tema? Este vereador. Eu queria parabenizar aqui toda a simbiose em nome do Percival. A gente teve ontem na comissão aqui de meio ambiente e a gente pôde comprovar, até tinha alguns membros dessa brigada até com o rosto queimado, né? Então minha fala vai nesse sentido de parabenizar toda a brigada da simbiose aí. Moro perto da serra, lá moro perto de onde realmente pegou fogo, e tenho acompanhado o trabalho deles. Então, receba em nome do Percival aí o parabéns a todos vocês lá. Mais algum vereador? Vereador Biratã Fernandes. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar o pessoal que apagou o incêndio lá. Eu acho que a gente realmente, vocês não têm ideia o valor desse trabalho aí, porque naquela noite eu estava vindo de socorro com as minhas ambulâncias, a gente via o fogo lá de Bragança Paulista, dava para ver o fogo, e no rádio a gente estava ouvindo as pessoas comentando, e eu fui até lá, não sei o que eu fui fazer, entendeu? Vou fazer o quê? É isso que eu quero passar para vocês, né? Eu acho que a comissão deu um passo importante, né? Entendeu? O que a gente faz numa hora dessa? Chegamos lá, estava esse pessoal com balde, sabe? Desculpa, mas eles são realmente experientes. Eu pergunto para você, por exemplo, o que você faria numa hora dessa? Nós não temos o que fazer, a não ser apoiar esse pessoal. Por quê? Então aí, Daniel, Michel, presidente, a gente se vê numa situação em que nós não estamos organizados, entendeu? Se nós temos um patrimônio ambiental, você não tem ideia do prejuízo que é um incêndio desse, um incêndio de fauna, um incêndio de flora, sabe? O incêndio turístico, quer dizer, a gente passa vergonha se nós não temos uma estrutura. Quer dizer, a televisão mete o pau na gente como se a gente não fizesse nada, entendeu? Então tem pessoal experiente para isso, sabe? O pessoal da simbiose, a brigada que está, sabe? São voluntários, quer dizer, são pessoas que têm amor pelo ambiente, pelo nosso meio ambiente, e são pessoas que protegem aquilo que nós temos mais de valor hoje, que é a Pedra Grande. Entendeu? Então, eu acho, presidente, que nós estamos num caminho agora que nós temos que achar uma solução imediata. Eu acho que o fundo agora, Daniel, é tarde. Porque até colocar no orçamento do ano que vem e tal, eu acho que tem que ter se nós temos já um pessoal habilitado para isso, treinado, sabe? Heróico. O que falta? Falta a gente fazer um projeto, o prefeito fazer um projeto, dando poderes à entidade, achar dinheiro. Quem entende de administração e gestão pública vai ter que achar um dinheiro para poder. Eu pergunto, com 400, 500 mil reais faz o quê? Não faz nada. É pouco dinheiro, mas eles fazem muito. Porque é o orçamento que eles já vinham apresentando, entendeu? Há anos já. E que nós não resolvemos essa situação. Realmente, olha, parabéns. Eu não sei como é que chama aquilo, eram labaredas, Daniel, de 4, 5 metros. Eu fiquei impressionado, Realmente, a imagem que me veio na cabeça foi de Portugal. Agora, Portugal teve o quê? Portugal, as chamas foram numa reta. Ali não, ali foi numa montanha, que aquilo subiu ali, e eles foram, à noite,
tremenda escuridão, não tinha suporte, sabe? Não tinha médicos à disposição deles, não tinha ambulância. A Defesa Civil não apareceu lá. O bombeiro ficou lá até um determinado horário e foram embora. Entendeu? Então isso aí, quer dizer, nós vamos precisar sempre de heróis para poder, enquanto o município não tem uma estrutura dessa. Na enchente já foi um exemplo, aquela família que morreu lá. Então nós vamos esperar o quê? Mais uma tragédia, senhores. Nós temos que realmente achar um meio. Eu acho que a comissão já deu um passo importante, o prefeito já ouviu, então agora é achar uma saída técnica. Isso me fez lembrar a brigada. Sabe aquele acidente da Chapecoense lá? Em quanto tempo a brigada chegou lá? Em menos de 2 horas. E alguém avisou que ia cair um avião ali, no meio do mato, chuvoso, difícil acesso, e a brigada lá da Colômbia chegou no local em menos de 2 horas. É o que esse pessoal faz. Então o que nós precisamos fazer? Nós temos pessoas técnicas, nós temos toda a estrutura, o que nós precisamos? Achar um jeito de fazer um projeto para que isso seja feito de imediato. Da onde vai tirar o dinheiro? Não sei. Quem vai responder isso é o pessoal da administração. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito? Como líder do PCdoB? 10 minutos, sem apartes. Na minha fala eu esqueci, eu gostaria de agradecer ao prefeito Saulo também, que recebeu a comissão hoje, Comissão de Meio Ambiente. Todas essas questões que a gente está debatendo aqui, a gente levou para o prefeito hoje. A gente falou muito também de ordenar melhor o uso e a ocupação ali da Pedra Grande. É algo complexo, porque a Pedra Grande, ela é um mosaico de responsabilidades, tem responsabilidade por parte da prefeitura, tem responsabilidade por parte do governo estadual. Então a gente foi conversar com o Saulo para fazer uma proposta de uso, para pedir o apoio político por parte do Saulo, para a gente conseguir chegar em outros setores, em outras organizações que fazem parte também dessa questão. Então, eu gostaria muito de agradecer ao prefeito Saulo, que recebeu a comissão hoje, que ouviu com atenção essas questões, e eu tenho certeza que com o diálogo a gente vai conseguir avançar nisso, como também já vamos conseguir avançar na questão da brigada de incêndio. É isso. Muito obrigado. O senhor me concede como líder da rede? 10 minutos, sem apartes. Depois, Léa, senão não consigo falar aqui agora. Eu quero, ainda sobre esse assunto, parabenizar as colocações do meu colega Biratã. Bira, eu partilho da ideia que alguma providência imediata precisa ser tomada. E isso está nas mãos do Poder Executivo, né, que é quem detém o orçamento da cidade e tem, inclusive, uma autorização legislativa para fazer remanejamento até um limite, um percentual limite. Ele pode fazer um remanejamento, destinar uma verba específica para algum programa ou algo emergencial. Para isso que existe a Defesa Civil. Fui coordenador da Defesa Civil, a época em que o coordenador da Defesa Civil era o chefe de gabinete da prefeitura, que tinha a necessidade de acumular os cargos, e posteriormente isso foi alterado. Hoje existe um coordenador da Defesa Civil que é dissociado do gabinete do prefeito, que é muito bom, porque dá uma condição de trabalho muito melhor. Nós havíamos estruturado a Defesa Civil depois das grandes alagamentos que nós tivemos em 2010 e 2011, treinado boa parte dos funcionários públicos. Eu fiz isso pessoalmente em diversas ocasiões. Alugamos uma casa para a Defesa Civil no centro da cidade, equipamos a Defesa Civil, e depois houve uma alteração, né, na gestão e uma mudança, e essa colocação que você me trouxe, que a Defesa Civil não compareceu, pelo menos para tomar pé da situação, é alarmante. Eu não tinha essa informação. Então, muito me preocupa, né, saber o que de fato aconteceu e por que é que não houve uma intervenção específica, minimamente de apoio da Defesa Civil nessa questão do incêndio na Pedra Grande. Então, isso me preocupa muito. Então, eu acredito que o Poder Executivo e o prefeito, com a capacidade de gestão que tem, precisa tomar uma medida enérgica, né, nesse ponto, cobrar respostas da Defesa Civil e, especialmente, equipar e, vamos dizer assim, aparelhar esse órgão para esse tipo de combate urgente que a gente tem, né, diante da iminência do fogo e tudo mais, junto, obviamente, com os voluntários
agradecer, saudar e parabenizar pelo trabalho. Obviamente, o trabalho conjunto da coletividade no combate ao incêndio, mas entendo que são voluntários, eles não têm o dever de fazer isso, estão se colocando a vida em risco, e o poder público não pode colocar a vida deles em risco. O poder público tem que colocar a vida de quem é especialista e tem o dever de fazer isso. Então, também temos que tomar cuidado nesse ponto, né? Até que ponto transferir responsabilidade para a ONG? Eu acho que não podemos transferir esse tipo de responsabilidade para eles, não estão treinados para isso, não são especialistas disso. Então, eu acho que, de fato, nós estamos a pé, enquanto poder público, quer seja municipal, quer seja estadual. Se o Corpo de Bombeiros, óbvio que tem uma sede na cidade, né? E também é o responsável por esse tipo de combate, mas a Defesa Civil seria o órgão municipal responsável para isso. Agora, nesse cenário como um todo, Bira, eu sei que você não quis dizer isso, né? Não quis dizer que o fundo não é importante. Você falou, agora não adianta criar o fundo que já foi o incêndio, né? Mas a gente padece hoje, ou a gente padeceu semana passada, esse final de semana, de não ter uma estrutura para combater, treinada, equipada, porque não foi criado o fundo lá atrás. Então nós temos que olhar para frente. A gente hoje paga uma herança enorme de gestões do passado médio distante que não administraram a cidade de uma forma responsável. A gente sabe disso. E não só nesse segmento, diversos segmentos, a própria organização do município como um todo, né? A falta de divisão administrativa, como foi permitida a criação de diversos loteamentos longe do centro da cidade, uma situação quase inadministrável para a atual prefeitura em termos de educação, saúde, levar isso para todos os bairros, porque não teve visão, não teve planejamento. E a criação do fundo, ela preza por planejamento. Porque se a gente não tomar as medidas que nós temos que tomar hoje, quem vai pagar somos nós no futuro, ou são as próximas gerações no futuro, assim como nós estamos pagando hoje. Se tivessem feito e tomado medida efetiva lá atrás, talvez hoje seria muito mais fácil de combater esses incêndios e também a enchentes e outras calamidades que nós temos no município. Então, gostaria de não me estender, até para não ser redundante no assunto, e salientar aí que dou razão para o Bira, precisa tomar medida enérgica no combate iminente aí o que tem acontecido, mas também não podemos deixar de lado o planejamento, que eu acho que é fundamental para termos questões efetivas de profilaxia e combate. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, pela ordem, gostaria de falar como líder do PROS. 10 minutos, sem apartes. Eu partilho aqui da fala dos nobres pares, do vereador Biratã, do vereador Daniel, do vereador Michel. Realmente esse problema dos incêndios aí na Serra, Pedra Grande, é uma questão que já vem, né, ocorrendo aí, é um problema que já vem ocorrendo na cidade aí há alguns anos, né, nessa época do ano. É corriqueiro incêndio, é corriqueiro isso, nessa época do ano, nessa época do calor, incêndios na serra. Então, assim, eu entendo, como disse ali o nobre vereador Daniel Martini, que seria interessante a prefeitura, a administração, estruturar melhor a nossa defesa civil, né, para combate a incêndios na Serra, não só na Serra, em outros lugares, e até mesmo junto ao governo do estado, aumentar o efetivo do nosso corpo de bombeiros. É um problema que a gente tem que tomar frente, tem que cobrar do poder público medidas. A proposta do Michel já é um grande início, e assim, a gente tem que pensar daqui para frente mesmo, né? Porque o que já não adianta a gente ficar remoendo águas passadas, que não vai resolver o problema. A gente tem que pensar daqui para frente e, com certeza, a iniciativa do novo vereador Michel vai contribuir bastante para isso. E também, não poderia deixar de parabenizar o pessoal da Simbiose. Parabéns mesmo a vocês. São verdadeiros heróis mesmo. Tá? Obrigado, senhor presidente. Era isso. Mais algum vereador inscrito? Não. A sessão está suspensa para um intervalo regimental de 15 minutos.
Verificação de quórum. Verificação de quórum. Solicito ao segundo secretário verificação de quórum. 11 vereadores, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de Resolução 9 de 2017. Cria Comissão Temporária de Assuntos Relevantes com a finalidade de realizar estudos e pesquisas sobre os critérios para preenchimento de vagas das crianças em creches e escolas da Rede Municipal de Ensino da Estância de Atibaia, de autoria do vereador Michel Carneiro. Processos a serem discutidos e votados na ordem do dia da sessão ordinária de 15 de agosto de 2017. Projeto de Resolução número 7 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre os homenageados os requisitos para serem homenageados pelo Dia Municipal do Profissional de Educação Física. Projeto de Lei 50 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre... revogam os artigos 2º e 3º da Lei Municipal 4.153, de 1º de julho de 2013. Projeto de Lei número 59 de 2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, que dispõe sobre denominação de rua. Coloco em primeira discussão única, maioria simples, o projeto de resolução número 09/17, de autoria do nobre vereador Michel Carneiro. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 10 minutos, 20 minutos com a partes. Esse projeto de resolução, projeto de nossa autoria, ele trata da criação da Comissão Temporária de Assuntos Relevantes com a finalidade de realizar estudos e pesquisas sobre os critérios para preenchimento da vaga das crianças em creche da nossa cidade. Como a gente já vem há bastante tempo debatendo sobre esse assunto, eu acho que é um assunto polêmico, eu tenho uma ideia pré-formada sobre essa questão. Eu acredito que o modelo atual, apesar das questões legais que influenciaram o modelo a ser da forma que é hoje, eu acredito que o modelo é um modelo injusto. Por que é um modelo injusto? O preenchimento das vagas por ordem de chegada não prioriza as crianças e as famílias que mais precisam de apoio do poder público da cidade. Então, a ideia da comissão é a gente fazer uma discussão sobre esse assunto e, ao final, verificar a possibilidade e a legalidade de a gente fazer uma proposta de legislação que faça a análise de outras questões, não só simplesmente a ordem de chegada no preenchimento da vaga da creche. Que a gente analise a eventual deficiência física da criança ou dos pais, que a gente analise a questão de vulnerabilidade social da criança e das famílias, que a gente analise as questões referente à necessidade dos pais trabalharem ou não. Eu acho que essas questões precisam ser levadas em consideração no momento que a gente for decidir pelo preenchimento da vaga na creche. Então, a gente está fazendo a proposta dessa comissão para fazer essa discussão. A gente vai encaminhar essa proposta para o Ministério Público, convidar o Ministério Público para participar do nosso debate, convidar pessoas especialistas das áreas para a gente fazer a discussão. Essas discussões serão abertas ao público, a gente conta com a participação da população, a gente conta com a participação da população no sentido de propor sugestão. E eu gostaria muito de agradecer aos vereadores, a todos os vereadores. Inclusive, eu vou fazer uma proposta de emenda, senhor presidente, no parágrafo 2º, pelo seguinte: na reunião que a gente teve agora, no artigo 2º, na reunião que a gente teve agora junto dos vereadores,
para decidir sobre a eventual composição dessa comissão, caso ela seja aprovada, e assim eu espero, e conto com o apoio de todos, a gente sentiu que a gente vai precisar de ter mais vagas para que mais vereadores possam participar da comissão. Então, quero agradecer a todos os vereadores e gostaria, nesse momento, de fazer uma proposta de emenda desse artigo. O artigo está definido de que forma hoje? Artigo 2º. Esta comissão será composta por 5 membros, com prazo de funcionamento de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Diante das questões que a gente conversou, eu gostaria de fazer a proposta que o artigo ficasse da seguinte forma. Artigo 2º. Esta comissão será composta por 7 membros, com prazo de funcionamento de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, terminando a minha fala, eu conto com o apoio dos demais colegas para a gente fazer a aprovação desse projeto de resolução com essa emenda proposta. É um assunto polêmico, mas é um assunto de grande relevância que a gente precisa discutir. Todos os vereadores aqui recebem em seus gabinetes diariamente, munícipes solicitando auxílio para conseguir a vaga na creche. Muitos a gente consegue perceber a dificuldade que a família ali está enfrentando, mas infelizmente pelo critério que é estabelecido, não pode se fazer nada para essa família aí que está precisando. Então, eu acho que a gente precisa discutir essa questão. Então, conto com o apoio de todos os vereadores. Coloco em discussão a solicitação de emenda do nobre vereador Michel Carneiro, do artigo 2º do projeto de resolução 09/17. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de emenda. Coloco em discussão, agora com emenda, o projeto de lei de resolução 09/17. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única por 11 votos. Fica assim constituída a presente comissão. Presidente, nobre vereador Michel Carneiro. Os membros, vereador Marcos de Oliveira, Reginaldo Costa, Júlio César, José Carlos Machado, Roberta Barsotti e Daniel Martini. Assim publique-se. Coloco em discussão única maioria absoluta, votação nominal, o projeto de resolução 0717, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse é o momento. Este vereador. Com a palavra, por 20 minutos, com a parte. É só para explicar um pouco, tanto esse projeto de lei como o projeto de resolução, Os dois. Esse projeto é um pedido da Comissão Municipal de Esportes, Profissionais de Educação Física e Lazer, Comefel, que solicitaram para estar melhorando essa lei que já existia do nobre vereador Miro, e a gente revogou alguns artigos do projeto do Miro e fez um projeto de resolução para ser como são todas as homenagens aqui da Câmara Municipal, tanto da saúde, da mulher, dos policiais. E agora a gente vai homenagear mais professores e com uma indicação da Secretaria Municipal de Esporte, da Secretaria Municipal de Educação, da Diretoria Regional de Ensino, de academia, de escolas particulares. Então, é só atendendo um pedido do Comecel, do Conselho Municipal de Educação Física, da nossa cidade aqui. Então, peço o apoio e aprovação desse projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente projeto. Em discussão única, maioria absoluta, votação nominal. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação.
Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em discussão única, maioria absoluta, votação nominal, promulgue-se, publique-se. Coloco em discussão, maioria simples, o projeto de lei 50/17, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse é o momento. Não existindo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto, em primeira discussão, maioria simples, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 59/17, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h15. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias do dia 22 de agosto de 2017, terça-feira, às 18 horas. Nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação do decoro. 11 vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Pela ordem. Requeiro que seja votado englobadamente os dois projetos. Em segunda discussão e redação final. Coloco a solicitação do nobre vereador Júlio Mendes. Vereadores que concordam votar englobadamente os dois projetos, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 50/2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. E projeto de lei 59/2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, que dispõe sobre a denominação de rua. Em discussão, os requeridos projetos. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o seguinte projeto, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Maioria simples. A redação final. Nesse instante, encerro a sessão extraordinária às 19h16. Assim como às 19h16, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação do decoro. 11 vereadores. Já pedi. Já pedi nas Em duas. segunda discussão e redação final. Coloco em votação englobada os seguintes projetos. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em redação final. Maioria simples, permaneçam como estão. A sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h17. Uma boa noite a todos.